Bom dia a todos. Com satisfação que o Sincovar realiza mais uma reunião desse importante comitê. Hoje, com certeza, importantes temas serão tratados e o número de participantes que já ultrapassou qualquer indicador que a gente pudesse imaginar, mostra a importância e a relevância de nós termos esse comitê funcionando. Eu desejo a todos uma excelente reunião e que ela seja proveitosa e resulte em benefício de todos aqueles que estão participando dela. Muito obrigado, em nome do Sincovar. Bom dia, doutor Aldo, agradeço as suas palavras. Doutor Aldo é o nosso presidente, ele que abriu essa porta, que já há mais de um ano que nós estamos aqui com esse comitê, com vários objetivos, vários temas. Eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e a vocês que estão aqui fazendo parte desse grupo aí seleto. Por que seleto? São pessoas que cuidam de gente, são pessoas que gostam de gente. Para cuidar de gente, para gostar. E isso é importante. Hoje, nós temos aqui pessoas renomadas, que, aliás, através de tudo isso, hoje o ano superou. Estamos com mais de 500 pessoas inscritas. Esperamos que chegamos aí a 50% da participação de todos. Mas o tema está sendo gravado e vai ser disponibilizado a todos. Então, só tem que agradecer a participação, aproveite, que a matéria é importante, ela faz parte de um problema que nós temos hoje, que é o PGR, e a aeronomia. Nós temos que entender que isso faz parte, e o professor Eduardo Marcado, que está aqui conosco hoje, vai nos orientar, junto com a nossa presidente da ANEP, que está aqui conosco, que vai dar início à nossa apresentação. E um detalhe, como tem muita gente, nós vamos ver como é que vai estar as nossas perguntas. Porque qual é a minha intenção? A minha intenção é que o nosso professor esteja aqui no próximo mês, participando com vocês, discutindo com vocês. Depende do volume de perguntas, a gente vai montar uma estratégia aqui com o professor, ou respondemos hoje, ou respondemos no WhatsApp, ou ele vem aqui para poder explicar. Que pergunta, gente, no tempo de economia, a gente faz uma palestra. Cada resposta que é dada é uma palestra. E é importante nós que somos do varejo, aliás, hoje tem gente de todos os cantos, né, toda a profissão e empresas diferentes da nossa atividade principal, mas segurança e medicina do trabalho não tem esse tipo de discriminação, porque é gente. E gente precisa de cuidado. E essa é a nossa função. Nós temos que aprender a cuidar dessas pessoas. E a economia, ela cuida de gente. Ela cuida do trabalho, adaptação do homem ao trabalho, do trabalho ao homem, e o mais importante, do homem ao homem, que hoje é o psicossocial. Então, senhores, seja bem-vindo, que Deus abençoe, ilumine a todos que estão aqui, principalmente o professor Eduardo Matata, a nossa presidente, que vai falar conosco. E vou estar aqui interrompendo, participando, e aí vai falando. A reunião tem a previsão de terminar às 12 horas, são 2 horas de apresentação, onde a nossa presidente vai dar início, depois o Eduardo começa a falar também sobre a matéria. E, senhores, eu aceito sugestões, aceito crítica. E um detalhe que eu gostaria de deixar esquecer. A NR11 começou ontem o comitê. Estamos carentes de informação, carentes de sugestões. A Bernadette, que é a nossa representante da CNC, que participou do comitê, ela precisa ser informada das nossas necessidades, precisa ser informada daquilo que precisamos fazer, agir e atuar. E é o momento que nós temos. Então, eu preciso que vocês participem, colaborem. Ela colocou à disposição lá o telefone dela, o e-mail privado dela. Fica à vontade de usar nosso comitê, vou falar com ela diretamente, mas é importante que vocês falem da dificuldade. E um detalhe, tá? Não faz parte do tema, mas é bom você ver como começou ontem o subcomitê. A NR11 tem uma pegadinha lá no meio dela, tá? Então, olhe lá, tem uma pegadinha, não vou dizer que agora, mas tem uma pegadinha grande lá. Está entrando em áreas que, para mim, não tem nada a ver. Mas é curioso e é importante nós discutirmos isso, entendemos isso, e porque as coisas possam crescer e criar uma dinâmica importante. E a troca de informações, tá?
Sejam bem-vindos a todos e vamos lá participar. Cadê a nossa presidente, Eduardo? Onde ela está? Cadê a nossa presidente? Olá, bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. Como vão? Não estou vendo a senhora. Cadê a senhora? Estou aqui. Cadê? Achei. Como diz minha Isso. Seja bem-vinda, por favor. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite, uma honra estar aqui e vendo muita gente conhecida, colegas, amigos, né, da nossa boa ergonomia. Muito bom estar aqui com vocês. A princípio, nós... Diga. Só queria falar a nossa mesa, desculpa interromper. Imagine. Depois da palavra da doutora Lucy, antes da palavra do Eduardo, nós vamos passar o nosso vídeo institucional. A senhora fala, depois que terminar a sua fala, antes de entrar no Eduardo, eu vou passar um videozinho institucional do nosso comitê, tá bom? Mas você quer passar antes? Pode ser antes. A mesa está pronta? O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho é uma iniciativa do Grupo Pão de Açúcar com apoio do Sincovaga, que reúne empresas do setor varejista com o objetivo de promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. Por meio desse comitê, as empresas têm a oportunidade de compartilhar experiências, conhecer boas práticas, saber detalhes das normas e discutir questões relevantes para a segurança dos colaboradores. Participar desses encontros proporciona aos empresários uma visão ampliada sobre os cuidados necessários no ambiente de trabalho. Todos têm a oportunidade de aprender técnicas de prevenção, identificar possíveis riscos e adotar medidas de proteção a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos empresários e de seus colaboradores. Essa iniciativa coletiva contribui para a melhoria contínua das práticas de segurança e medicina do trabalho em todo o setor, elevando os padrões de qualidade e cuidado. O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho conta com especialistas e palestrantes renomados, com o objetivo de trazer discussões relevantes que proporcionam uma atuação mais consciente e segura, garantindo conhecimento e crescimento sustentável das organizações. Faça parte você também do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho. Poucos têm engenheiro de segurança ou tem um enfermeiro do trabalho, mas se tem, está envolvido. Se tem fonoaudiólogo, está envolvido, médico do trabalho. Então, assim, todas as ações, o médico diz, olha, estou com uma dúvida, você pode avaliar o posto de trabalho do fulano que está com queixa? Então, a gente já traz uma avaliação ergonômica preliminar para que o médico tome uma decisão lá do nexo ou não, entendeu? Então, a ergonomia está dentro desse trabalho todo. E quando nós vamos passar dessa AEP para a ET, vai depender da complexidade. A própria legislação coloca. Eu só vou aprofundar em várias situações. A primeira, quando eu, técnica, ergonomista, vejo que eu preciso aprofundar, que aqui não é suficiente. Eu preciso investigar outros fatores. Eu preciso ver fatores cognitivos e psicossociais. O pessoal fala assim, como é que você vai avaliar isso? Gente, tem muitas ferramentas validadas que nos dá para a gente um parâmetro de risco. Só que essa ferramenta ela não pode ser única, ela tem que estar alinhada com várias outras para tomar uma decisão de uma ação, de uma intervenção, de uma alteração dentro do posto de trabalho. Então, mas uma outra questão que vai para a ET é quando tem queixas no local. Esse posto tem gente afastada, esse posto já deu nexo, ou esse posto já teve processo, né, trabalhista por doença ou por acidente. Então, a gente aprofunda para a ET. E na hora de construir o relatório, vamos pensar, o auditor do trabalho, o que ele quer ver quando ele vai fazer uma fiscalização? Eu quero ver a avaliação ergonômica preliminar, não quero ver a avaliação, análise ergonômica do trabalho. Então, a gente vai fazer a AEP e depois eu tenho que me aprofundar. Eu tenho 100 postos. 70, eu faço uma avaliação preliminar tranquilo, as ações, não preciso de muita intervenção. Os outros 30, eu vou fazer um anexo 2, a ET, avaliação ergonômica do trabalho. Eu vou aprofundar, vai estar no mesmo encarte, só que a cara é a AEP, que é a fiscalização, esse relatório de fiscalização. Porém, gente, nós temos que montar um plano de ação que a legislação coloca para fazer esse programa de gerenciamento de risco. E esse plano de ação é a gestão. Como relatório, eu posso sugerir, mas a empresa vai ter que sentar com as partes, com o gerente, com o setor, para ver se aquilo é possível. E daí se faz a escala de gravidade. E daí a gente passa por um segundo momento, gravidade, se o risco é pequeno, médio ou grande. E o segundo momento qual que é? Fator de investimento.
O fator investimento, tem dinheiro para fazer essa alteração? Não tem agora, então vamos fazer um plano para depois, mas nós temos que fazer melhorias agora. Talvez um rodízio, uma mudança, um ajuste, uma correção temporária, que não seja tão perfeita, né? Seja, entre aspas, às vezes engembrado, né? Mas que atende para que a pessoa não corra o risco até que a gente possa ter dinheiro para fazer essa mudança, essa intervenção, essa troca e daí por diante. Então, isso nós temos que fazer juntos. Então, essa é uma forma de aproximar muito a saúde, a segurança e a ergonomia para fazer um plano só, para ajudar, né? Então, eu queria só falar sobre esse contexto para vocês, fazer essa introdução e colocar para vocês que nós temos 9 comitês técnicos de ergonomia na Abergo, nós estamos à disposição de vocês. A Abergo é um grande órgão consultivo para empresas, né? Para os seus associados, para o governo, e eu e o Marcato estamos na atual gestão, né, na Abergo, e o Marcato agora, ele vai mostrar mais a parte técnica para vocês. Eu só quis fazer essa parte de introdução dessa visão. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição, e se vocês tiverem sugestões, eu estou à disposição também. No nosso site da Abergo, só queria colocar para vocês, ele é bastante interativo, nós temos um chat. Se vocês tiverem sugestões, podem colocar para lá, né? Pode ser para a Lucimara, para o Marcato ou para outro setor. E temos uma biblioteca virtual com um livro de ergonomia forense gratuito para vocês baixarem, e temos uma editora da Abergo com um livro de dicionário da ergonomia brasileira para vocês baixarem também, que tem as especificações, inclusive o que é uma ET, o que é uma EP, feito por 130 autores, inclusive pessoas da legislação brasileira, do Ministério do Trabalho, enfim, dentro da área jurídica, para vocês poderem utilizar isso tecnicamente no dicionário. É gratuito, não tem cobrança de nenhum valor o dicionário. Eu acho interessante, porque tudo isso que nós estamos falando aqui está especificado em itens como um dicionário lá, com um registro de DOI que tem valor de legislação. Tá bom? O livro é Dicionário da Ergonomia Brasileira, né? O dicionário de ergonomia e fatores humanos, o contexto brasileiro e 110 verbetes, né? Então, eu acho que é bem interessante, porque tudo que nós estamos falando lá tem explicado item por item. Bom, vocês podem baixar, são 340 páginas no dicionário. E eu coloco aqui a fala agora à disposição para o nosso colega Eduardo Marcato aqui, que vai entrar mais nas questões mais práticas do assunto que a gente está conversando hoje. Tá bom? Muito obrigada, gente. Doutora Lucia, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua explanação. E acho que hoje também nós estamos começando uma nova etapa. Nós estamos iniciando o que agora, Marcato? Nós estamos iniciando agora uma associação entre sindicato, Sicovaga e a seguinte acontece, tudo ao vivo, como diz aí, dá para eu ler. E hoje nós estamos iniciando uma parceria com a Associação Brasileira de Ergonomia. É importante para nós, isso vai ajudar, porque, como diz a doutora Lucy, as dificuldades que a área do comércio ou a demais área tenha, a doutora Lucy vai criar comitê para a gente buscar soluções, criar comitê para buscar normativas, criar comitê para ajudar e assessorar. Isso é importante, esse papel aí. E logo mais vai sair na nossa mídia interna, publicação, essa parceria entre o Sicovaga e a Abergo. O meu amigo, doutor professor, a palavra é sua, já que esse público hoje, estamos com 302 pessoas, estamos com mais de 600 pessoas inscritas, e muita gente está com problema técnico. Só quero avisar aí a todos que estamos conseguindo acessar. A gente está mandando link para mim que está com problema, eu pego o próprio link e acesso no meu celular, nem no computador, tá? Então, o número de gente é muito grande. Aliás, é espantoso. Estou espantado com o volume de pessoas interessadas no tema de ergonomia. Você vê aí, professor? Tem muita gente querendo ser ergonomista, quer tirar seu chapéu aí, hein? Então, cuidado. Isso é bom. Essa área tem que se multiplicar. Eu vi que tem algumas perguntas no chat. Se a gente não puder responder, eu peço desculpa, mas o professor já vai dar uma introdução. Professor, você também já deu uma resposta direta e indiretamente a algumas perguntas que tem lá. Então, mesmo que não ficar claro, por favor, use o chat, use o WhatsApp do comitê, faça as provocações. É importante nós termos feedback do que está acontecendo.
Isso é legal para nós, seja ele positivo ou não, é importante saber o que está acontecendo. Qual é essa dificuldade, qual é essa necessidade. Essa é a função do comitê, buscar pessoas especializadas como o professor, como a doutora Lucy, buscar outras pessoas especializadas em diversos temas, para que nós, não importa só o comércio varejista, mas importa nós, gente que precisa saber de como cuidar de outros colegas. Professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Desculpa. Alguém está com né? Bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que é com a TV, então. Estamos com um probleminha técnico que já resolvemos. Marcato, posso fazer, enquanto você está tentando aí dar uma resposta para uma pergunta aqui, tá? Pode ser? Claro. Olá, pessoal. Fechem o microfone da sala, que você vai pegar os dois microfones do Marcato e da sala. Então eu vou deixar, depois a gente faz. O microfone está sendo desligado. Acho que a TV ficar no mudo, porque a gente vai ouvir ele daqui. Agora, se ela falar, a gente vai escutar. Ô, Lucimara, faça a sua colocação enquanto a gente resolve aqui, por favor. É a TV. Aqui do colega, que ele coloca como cumprir o exigido PGR se a empresa não tem um profissional de especialização em ergonomia. Porque é um órgão público, né? Na verdade, gente, eu sou contratada por um órgão público desde 1989, entendeu? Para prestar serviços temporários. Existe uma regra, tá? O órgão público, dependendo do valor que ele vai contratar, ele não precisa licitar, tá? Ele pode usar o 8666 como regra de notório saber, mas ele também pode usar a parte de tomadas de preço. Por exemplo, em órgão público, empresa pública, se for, eu não vou saber o valor atualizado, mas eu diria que uns 4, 5 anos atrás estava assim, serviço de engenharia até 50 mil, serviços de outras consultorias técnicas até 32 mil, isso deve ter aumentado o valor, para contratar. Então, você pode contratar alguém com um valor em que não entre no item licitação para prestar um serviço temporário, né? E daí, havendo a necessidade de continuidade, abre uma licitação para um serviço terceirizado. Isso tem em todos, em Tribunal do Trabalho, em Justiça Federal, já prestei serviço, o Ministério Público Federal, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a Secretaria da Administração, a Secretaria de Perícia Técnica, todos esses, eu já prestei serviços como profissional terceirizado. Temporário, vai à demanda, capacita internamente a equipe, né? E para essas pessoas fazerem o serviço. Muitas outras que eu poderia falar para vocês aqui, né? Itaipu, empresas públicas, Petrobras, tive contratos lá, você vai capacitando o comitê de ergonomia e a equipe interna vai tendo autonomia. Muitas vezes a própria empresa, ela paga uma especialização para um técnico, para ele se qualificar melhor, para poder contribuir. Então, é possível, sim, né, ter esse tipo de ajuda, só tem que buscar as normativas, as regras de legislação que são possíveis em várias situações. Só queria colocar esse esclarecimento, né? E depois, no caso aqui, o pessoal falou da CBO, gente, o SESMIT não incorpora a ergonomia. Até houve na consulta pública, o Ministério do Trabalho tentou colocar o ergonomista no SESMIT, isso veio, eu tive uma reunião com eles enquanto Abergo sobre essa temática, que foi sugerido o profissional de ergonomia, o higienista ocupacional e um psicólogo do trabalho dentro do SESMIT.
mas isso não foi aprovado. O ergonomista, o CBO, é para facilitar a CLT, porque hoje é contratado como analista de saúde, analista de não sei o quê, então ele vai ser contratado como ergonomista. E mais um detalhe, disso tudo, a Abergo, pensando nos seus associados, para poder apoiar, dar apoio, nós contratamos uma consultoria e no nosso site, na primeira página inicial rolando, tem a descrição de RH do ergonomista, tá? Então, nós temos isso, e também tem um referencial brasileiro de procedimentos e honorários de ergonomia. Todos os preços, numa pesquisa do CAGED, dos salários dos ergonomistas no Brasil, foi feita pesquisa da prática, isso foi feito uma coisa bem robusta, técnica, não foi a Abergo que fez, foi contratado para poder fazer uma coisa correta. Então, lá tem também os pisos salariais, que as empresas, ontem até um grande hospital de São Paulo entrou em contato comigo, puxa, facilitou muito, porque já tem a descrição do profissional, tem os pisos por região, né, Norte, Nordeste, Sul, facilita bastante. Então, a Abergo tem isso lá no site, disponível a todo mundo, para dar uma olhadinha nessas questões. Então, respondendo ao colega aqui, não entra na NR4 não, tá bom? Obrigado, Lucimara. Estão me ouvindo bem agora? Daniela falou positivo. Agora sim. Obrigado, Tá Daniela. legal. Trocamos aqui no notebook rapidamente. Não foi doado, tá? Agora eu preciso de um sinal de vocês para saber se estou projetando corretamente o slide aí para vocês. Não estamos conseguindo ouvir. Ótimo. Tá perfeito. Eu estou ouvindo e vendo o slide. Tá ótimo. Bom dia a todos que estão presentes, que estão online. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado ao Sebas pela oportunidade. O que falar depois da presidente da Abergo, né, Carlos? É difícil. Fica difícil. É uma saia meio Muito justa, difícil. né? Mas a gente vai tentar cumprir essa missão de voltar a falar sobre esse tema. É um tema jovem, né? Nós temos NR17 promulgada desde janeiro de 22. Então, estamos aí ainda aprendendo com todo esse processo. Eu acho que o maior aprendizado é a mudança de chave. Acho que o Lucimara já abordou esse aspecto, mas só reforçando. A mudança de chave entre produtores de papel e consultoria de gestão. Acho que esse é o principal foco, né, das mudanças NR1 e NR17. E, para isso, né, o Ministério do Trabalho, através da Comissão Tripartite Paritária, se reuniu com empregadores e com empregados e apresentou um texto para que a gente pudesse entender e virar essa chave. Sairmos de burocratas papeleiros para tentar convencer empresários, colegas de profissão, né? A minha maior dificuldade hoje é convencer os nossos próprios colegas do SESC de que a chave mudou. Isso, a gente tem investido bastante tempo com isso. Vamos persistir, né, Carlos? Porque nossa vida é essa persistência. E meu objetivo aqui hoje com vocês é falar rapidamente sobre isso, né, complementar um bate-papo que nós já tivemos aqui na Sincovaga no ano passado, e dar mais instrumentos, né? Já comecei a fornecer esse instrumento no chat. A Lucimara mencionou o dicionário de ergonomia da Abergo. Eu botei o link aí no chat para vocês terem acesso. Um material incrível, com a contribuição de muitos autores, e sempre 10 temas. Todos os temas são importantes, mas 2 temas estão diretamente ligados aqui ao nosso bate-papo, que é a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Então, se querem mais detalhes sobre esses 2 instrumentos, eu vou falar um pouquinho, mas o dicionário vai trazer, né, através de verbete, a visão do autor sobre esses temas. No fundo, nós precisamos enquadrar, né, alinhar a nova 17 com o programa de gerenciamento de risco, com o processo contínuo de melhoria através de gerenciamento de risco ocupacional. Desculpa a interrupção.
Acho que não sou somente eu, mas muitas pessoas estão comentando aqui que não estão conseguindo ouvir. Seria importante falar mais próximo ao microfone, então aumentar o volume. Obrigado. Vou tentar falar mais alto. Pode ser assim? Ótimo, perfeito. Gerou? Melhorou? Melhorou sim. Ok, obrigado. Então vamos em frente. Nossa agenda é essa. Temos que abordar esses aspectos que estão mencionados para que, né, possamos ter mais informação e discussão em torno desses dois temas. Meu currículo está aí também, para que vocês saibam, né, da minha história. Mais de 30 anos na área de saúde e segurança do trabalho, mais ou menos o mesmo tempo na área de ergonomia. Nós estamos num cenário de mudanças, de transformação, de discussão, de aprendizado. É claro que eu não vou deter muito tempo com esse slide, mas é só para lembrar que quando a gente fala de sistema de gestão de saúde e segurança, olhando pela NR1, até podemos entender que é uma certa novidade do ponto de vista de época, de contato com o texto e promulgação da norma. Mas se nós nos remetermos às normas que originaram o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, a gente poderia voltar a 1996 com a ABS 8800. Então, sistema de saúde e segurança do trabalho não é tão jovem, né? Jovem é constar na NR1. Como ideal, como conteúdo, como processo, isso está estabelecido desde a década de 90, depois evoluiu para a ISO 18000 e, mais recentemente, em 2018, para a ISO 45. Então, se quisermos ir além da NR1, né, e conhecer melhor o sistema de gestão de saúde e segurança, temos todas essas normas internacionais que, em breve, a ABNT, através de um comitê recém-reinstaurado, vai transformar essas normas da série ISO 45000 em ABNT-NBR-ISO. Então, além de uma tradução já oficial pela ABNT, um comitê de técnicos vai olhar por essas normas e verificar o quanto elas têm aderência ao nosso português, ao nosso brasileiro, e fazer pequenos ajustes, porque não é possível mudar nada na norma, não é possível mudar conteúdo, é possível fazer ajustes do português para ficar melhor entendido. Além disso, né, a ergonomia, se formos remeter às pesquisas científicas de ergonomia, temos pesquisa científica da década de 40, da década de 50. Então, também não temos novidade, só aberto tem 40 anos. Então, temos bastante informação. No de engenharia feito, aqui uma cadeia de economia. Então, a economia está aí no mercado já há algum tempo. Em Rio, foi o que deu. Falando de ergonomia, né, só para relembrar, nosso papel principal é melhorar as condições de trabalho, adaptar, conceber trabalho melhor. A Vergo tem uma definição publicada lá no site, né, que junta a ciência, que deriva do grego, o ergon, trabalho, nomos, leis. Então, estamos premiando aí trabalho, regras, fatores humanos, para melhorar constantemente o trabalho e as condições de trabalho. Eu gosto esses três conceitos apresentados no Ministério do Trabalho e Emprego no manual de aplicação da NR17. Eu tenho um colega que está acompanhando aí o nosso bate-papo, ele vai soltar o link aí do manual, para quem não conhece ainda. E eu gosto muito desse terceiro conceito, do Wisner, de 1994, que trata a ergonomia como uma arte. Então, me sinto um artista quando faço ergonomia, né? E com necessidade de usar o saber técnico científico, ou seja, tem ciência na ergonomia, mas também, principalmente, o saber dos trabalhadores. Então, a ergonomia precisa contar com a palavra do trabalhador, com a opinião do trabalhador, com a sugestão do trabalhador, para que a gente faça uma boa mudança nas condições de trabalho. A nossa NR17, como todos sabem, foi reformulada. O texto melhorou de 90 para 2022 e trouxe, né, o alinhamento com a
a necessidade de incorporar os assuntos de ergonomia a partir dos instrumentos propostos para avaliação de situações de trabalho junto ao PGE. Então, um recado que eu posso dar para os nossos colegas que atuam exclusivamente em ergonomia, nós precisamos, mesmo na avaliação ergonômica preliminar, abordar aspectos importantes que a própria Abergo menciona no site, né, os aspectos dos campos físico, cognitivo e organizacional. E, segundo a NR17, além disso, né, esses 3 campos que a Abergo menciona, aprofundar nas questões de mobiliário, que tem associação com a antropometria, né, medidas dos trabalhadores, as questões de conforto no ambiente, transporte e movimentação de carga, e, como a CIPA foi designada, a cuidar dos fatores psicossociais. Então, necessariamente, nós precisamos da ergonomia tratar esse aspecto, já que a CIPA tem essa responsabilidade. A NR17 nos obriga a olhar pelas avaliações das situações de trabalho, reforça a necessidade de consultar os trabalhadores, né? Já sabemos que temos que contar com os trabalhadores, e a NR1, tanto a 1 quanto a 17, menciona a necessidade dessa consulta e comunicação. Então, constantemente, esse canal, né, de verbalização e obtenção de informação junto aos trabalhadores. Eu estou passando esses slides mais rápido, porque tudo está na NR17 e é só o intuito de nos posicionar em relação ao que vem um pouquinho mais à frente. As organizações, né, devem olhar por essa questão. Essa norma se aplica a todas as situações de trabalho, indicando que toda e qualquer condição de trabalho, situação de trabalho, posto de trabalho, tarefa, cargo, função, necessita do olhar da NR17, né, e direciona aos funcionários CLT. Temos que realizar a avaliação ergonômica preliminar. Alguns colegas estão interpretando que há uma condicionante aqui. Alguns interpretam que eu tenho que realizar a avaliação ergonômica preliminar para toda e qualquer condição de trabalho, todo e qualquer cargo, toda e qualquer tarefa. Outros colegas entendem que há indícios aí que eu tenho que olhar para aquelas que demandam adaptação. Então, há essas duas versões e interpretações correndo entre os colegas da ergonomia. Eu prefiro a primeira. Eu prefiro utilizar esse instrumento de avaliação ergonômica preliminar como instrumento de visão geral da empresa, para que a gente decida e identifique as oportunidades de melhoria já nesse momento. Aqui deixa entender que eu posso ter uma demanda, né? Eu posso partir de uma demanda de adaptação. Então, só aquelas tarefas que necessitariam de investigação. Então, há essas duas interpretações e cada ergonomista aí, ou cada profissional de saúde e segurança vai decidir por onde percorrer, ou mesmo o cliente que está solicitando a avaliação pode indicar, né, se ele quer ou não um mapeamento geral ou se ele prefere algum ponto específico. Então, vai depender dessa negociação inicial com o cliente ou quem está demandando para decidir se faz geral ou se faz de pontos específicos. Isso passa por uma negociação, inclusive comercial, da proposta que você vai enviar. Outro ponto importante, e aí começa a nos dar indícios que, mesmo na avaliação ergonômica preliminar, que na verdade nem são indícios, são, né, indicativos, está explicitado na norma regulamentadora a possibilidade de abordagem qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa ou a combinação dessas, para a identificação dos perigos na NR17, na ergonomia, utilizando a avaliação ergonômica preliminar. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Infelizmente, eu não tenho o link, né? Não tenho a condição de colocar o link dessa referência no WhatsApp ou no chat, mas eu posso indicar ou a editora que vende esse livro, ou o link em PDF que eu tenho, mas é em inglês. Então, temos essas duas possibilidades de ter acesso a métodos quantitativos, semi-quantitativos e qualitativos, certo?
Quantas páginas à disposição nós temos para entender esses métodos? 764 páginas. Quantos campos? Temos o campo físico, psicológico, psicofisiológico, cognitivo, métodos de equipe, de ambiente e macroergonomia. Com mais, né, em torno de 90 métodos. Então, se alguém se perguntar onde é que estão esses métodos qualitativos, quantitativos e semi-quantitativos, uma das referências que eu trago é esse livro. Você pode adquirir em português, você pode mandar um e-mail para a gente, né, Caio? Já que temos aqui a ideia de um termo de cooperação técnica entre Abergo e Sincovaga, uma das opções é utilizar o WhatsApp para nos comunicarmos e disseminarmos essa informação para os participantes e para aqueles colegas que estão no WhatsApp. Só para checar, o som continua razoável? Estão me ouvindo? Daniela, Dias e Marlete, está me ouvindo? Obrigado. Ouvindo bem. Obrigado. Além disso, né, o que eu posso também ajudar nessa questão, eu tenho um arquivo do Word que eu vou mandar para o Caio, ou mesmo posso soltar no grupo, né? Fica à vontade, já pode colocar no grupo. Com essas indicações desses métodos quantitativos, qualitativos, semi-quantitativos, para ajudar a entender as possibilidades, né? Só para relembrar, no campo físico nós temos, e é meio tradicional na ergonomia brasileira, a tal das ferramentas. Ferramenta de levantamento de peso, equação de levantamento de peso. Eu tenho uma levantamento de peso, tenho uma equação, tenho um método matemático que me ajuda a identificar e a avaliar esse risco. Eu tenho uma tarefa cíclica, tenho uma tarefa na área de frigorífico, ou na área de industrial, um ciclo, montagem ou desmontagem de alguma coisa, eu posso usar o método OCA, o método quantitativo. Do ponto de vista cognitivo, nós temos NASA, SWOT, ERGO, são métodos de avaliação de carga mental. Então, esse livro traz e retrata todos esses métodos com a visão dos autores. Os autores falando do benefício de cada método e os defeitos de cada método. É muito interessante ter acesso a essa literatura. No método do professor de poder da avaliação ergonômica preliminar, nós vamos conversar com a NR1 e com o PGR. Aí a Lucimera já abordou esse aspecto, eu vou passar rapidinho. A necessidade de entender o PGR do cliente e entregar uma informação mais próxima para que o cliente possa aproveitar no seu PGR. Então, minha sugestão aqui é conversar com o cliente, com quem está demandando a avaliação ergonômica preliminar, e solicitar indicações, solicitar o PGR dele e perguntar para ele como é que ele quer receber as informações da avaliação ergonômica preliminar. Alguns colegas estão colocando, transformando toda a identificação de perigos e avaliação de risco da avaliação ergonômica preliminar no formato do PGR do cliente. Outros colegas acreditam que isso não é preciso, vão encontrar outra forma de conversar com o PGR do cliente, mas a minha sugestão é ter um alinhamento muito claro com o PGR do cliente para que ele possa tratar os perigos do campo químico, físico, biológico, de acidentes e ergonômicos com a mesma estrutura. Porque senão ele vai ter uma estrutura para tratar dos químicos, físicos, biológicos e acidentes e outra para tratar dos ergonômicos. Então, seria prudente uma indicação, uma sugestão de que os conhecimentos fossem parecidos em termos de formato, construção, tratamento, sistema de gestão, para facilitar a vida do demandante, né, do cliente que está solicitando. Aqui nesse slide eu trago fala do Mauro Miller. Mauro Miller é o auditor fiscal do trabalho que coordenou a bancada, né, a CTTP, coordenou, desenhou a nova NR17, escreveu a nova NR17 junto com colegas da Auditoria Fiscal do Trabalho e da Fundacentro, como bancada de governo, apresentou a NR17 para a bancada dos trabalhadores e a bancada dos empregadores, e em conjunto chegaram ao texto que foi promulgado. Então, este slide retrata a percepção do Mauro Miller, auditor fiscal do trabalho, um grande conhecedor de ergonomia, sobre a visão dele do passado, né, do que acontecia no mercado no passado, e o que ele espera do futuro com a nova NR17. E tem algumas afirmações, né, que a gente pode
resgatar através desse link do Instagram, está gravado lá, que são fortes, né? A primeira delas é que, segundo o Mauro Miller, segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho, tudo que nós fizemos até dezembro de 21 era avaliação ergonômica preliminar, não era análise ergonômica do trabalho. Isso é bem crítico. E todo mundo estava chamando de análise ergonômica do trabalho. E o Mauro Miller está dizendo que não era, que era avaliação ergonômica preliminar. Então, essa é uma reflexão muito importante. Que aquele está querendo dizer que nós precisamos aprimorar nas nossas investigações e usando a avaliação ergonômica preliminar, porque já fazíamos. Mostra a diferença das duas. Sim, vou mostrar. Já. Eu não sei. Ok, vamos mostrar já. Então, isso é muito importante. Né? Então, quando um colega, né, quando um cliente, quando uma grande rede de mercado solicita para fazer análise ergonômica do trabalho, frequentemente nosso colega de ergonomia faz análise ergonômica do trabalho com esse nome, mas está entregando a avaliação ergonômica preliminar. Isso é muito sério e nós precisamos mudar essa chave, porque há uma diferença significativa entre essas duas denominações. E cobra como análise. E cobra como análise ergonômica do trabalho. Eu tenho presenciado verbalizações de indústrias e clientes, de services, dizendo que o nosso colega concorrente foi lá visitar a empresa. Ele, né, o rapaz do service, de uma grande metalúrgica, perguntou: faço avaliação ergonômica preliminar ou faço análise ergonômica do trabalho? O consultor de ergonomia, tipo especialista, diz assim: faz análise ergonômica do trabalho que é mais completa. E ele vai entregar a avaliação ergonômica preliminar. É triste, mas é verdade. Ou seja, ele embarca na convocação do cliente, solicitação do cliente, dizendo que vai atender e não vai. Vai entregar a avaliação ergonômica preliminar. Isso é muito sério. E pior, ele incentiva o cliente, ele incentiva o solicitante a manter o nome análise ergonômica do trabalho. Isso é muito sério. Porque tudo está dizendo, inclusive o Mauro Miller, que as empresas têm que fazer avaliação ergonômica preliminar. Ok? Essa é a minha interpretação e a interpretação do Mauro Miller. Já te dou a palavra. De onde vem a minha percepção de que nós precisamos de avaliação ergonômica preliminar e não de análise ergonômica do trabalho? Das notificações e autuações de auditores fiscais nos últimos 24 meses. Né? Todos os auditores fiscais estão pedindo avaliação ergonômica preliminar? Ainda não. Mas tem grande parte pedindo. Então, esse é um exemplo onde, numa auditoria fiscal, o auditor fiscal sinaliza claramente que ele quer avaliação ergonômica preliminar de uma lavanderia. Estão vendo o campo assinalado, avaliação ergonômica preliminar, senhores? Estão presentes aqui, que estão aí na sala? Está assinalado a avaliação ergonômica preliminar? Sim ou não? Ajuda aí, pessoal. Sim. Está assinalado a análise ergonômica do trabalho? Não. Então, esse é o auditor fiscal, seguindo a risca o que o Mauro Miller disse, e o que ele foi orientado a fazer, ele notificou a empresa para a avaliação ergonômica preliminar. Essa é a continuidade da auditoria. O que me espantou aqui é que o auditor fiscal deu 7 dias para o colega providenciar toda essa documentação. 7 dias. Por quê? Quando foi? Julho de 22, certo? Não é isso que está escrito aí? Julho de 22? Desde quando a NRT7 estava promulgada? Janeiro de 22. Portanto, a empresa teve 7 meses para se preparar e não se preparou. Mais um exemplo de atuação, que é aqui coletiva. Né? Então, um departamento de fiscalização do trabalho, do Ministério do Trabalho, em vez de importa em porta, fiscalizando empresas, ele decide selecionar um CNAE de uma determinada região da cidade de São Paulo e notifica em lote todas aquelas empresas daquele CNAE daquela região, solicitando a avaliação econômica preliminar. Então, esses são os indícios, as informações que eu tenho para insistir de que as empresas deveriam abandonar a solicitação de análise ergonômica do trabalho e passar a solicitar a avaliação ergonômica preliminar.
levantaram a mão aqui na sala para fazer uma pergunta. Professor, no caso, até dezembro de 21, eu tinha uma postura. A partir de janeiro de 22 é outra. Só que eu vou puxar o lado técnico-jurídico. Quando a gente fala em acidente de trabalho, dependendo do acidente, principalmente os casos que envolvem lombalgia e preliminares ou correlatos em relação à parte econômica, os laudos, os peritos judiciais, não estou falando nem dos assistentes técnicos, eles se baseiam, então, naquilo que estava existindo. A pergunta é, eles não fizeram, então, na verdade, a análise, eles só fizeram uma preliminar. Isso tem uma repercussão muito forte, na minha opinião, porque aquele laudo, ele não foi feito como forma de laudo, mas como uma preliminar. Então, o próprio perito, isso tem uma implicação, porque, dependendo da situação, você pode entrar com uma ação decisória, se estiver dentro do exame da decisão, para que aquilo seja revisto. Porque tem parâmetros que, provavelmente, no laudo, poderiam ser constatados que, na preliminar, apareceram como uma doença com causa ou similar. Gostaria que o senhor pudesse fazer algum comentário sobre isso, porque é uma coisa que vai envolver muitas questões judiciais. Eu preciso seguir para cumprir o prazo, o tempo, e a gente volta no final para tentar esclarecer esse aspecto. Eu só queria reforçar uma coisa nesse momento. A NR17 não está preocupada com a justiça. A NR17 está preocupada com o sistema de gestão de saúde-segurança e de melhoria contínua. Portanto, a NR17 demonstra e exige 2 instrumentos: avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho. Esse é um aspecto que precisa ser discutido fora da NR17. Certo? Porque a NR17 não menciona em nenhum momento a necessidade de produzir laudo. A NR17 menciona e exige a produção de avaliação ergonômica preliminar, mas a gente volta ao tema já já. Além disso, né? Além da possibilidade da avaliação ergonômica preliminar, o Mauro Miller também indica a possibilidade de ter essa investigação das melhorias das condições de trabalho, a identificação do perigo e avaliação de risco, com 2 cenários, com 2 possibilidades. Primeira possibilidade, eu não tenho documento avaliação ergonômica preliminar. Eu tenho a identificação de perigos direto e junto com químico, físico, biológico e acidente. Então, eu faço a identificação de perigos com ergonomia no momento de construir o PGE. Essa é uma possibilidade que está posta, está dita pelo auditor fiscal Mauro Miller. Então, nesse slide eu trago exemplos de instrumentos científicos testados há 20 anos, 30 anos, 10 anos, de aplicação prática que pode cumprir esse papel de investigar químico, físico, biológico, ergonômicos e acidente no momento da identificação de perigos para o PGE. Existe o documento avaliação ergonômica preliminar? Não, não existe. Existe a identificação de perigos através desses instrumentos que eu estou propondo. O guia de pares tem 30 anos. O ErgoCheck é mais novo, tem 10 anos. Pontos de verificação ergonômica, mais 20. Então, todos os instrumentos estão disponíveis para a gente realizar a identificação de perigos em ergonomia sem o documento. Sem o documento chamado avaliação ergonômica preliminar. Está previsto, está escrito na NR17. A outra forma é você ter o documento. Você produzir a avaliação ergonômica preliminar. Esse é um roteiro que eu propus, caras. O pessoal aqui da sala e o pessoal no Zoom, e que está no verbete, que está no dicionário de ergonomia da ABERGO. O verbete avaliação ergonômica preliminar é de minha responsabilidade. Eu escrevi e a ABERGO aprovou, né, e foi publicado. Então, eu tirei, né, derivei esse roteiro que está proposto a partir do manual de aplicação da NR17. Então, eu entendi, no manual de aplicação da NR17 de 2002, há um roteiro para análise ergonômica do trabalho e, na minha cabeça, no meu entendimento, na minha experiência, eu criei esse roteiro para avaliação ergonômica preliminar. Ok? E foi publicado. Como eu não sou bobo nem nada, também publiquei junto da minha visão sobre avaliação ergonômica preliminar a visão do Mauro Miller.
Né? Por que eu cito tanto o Mauro Miller? Porque é o cara que escreveu a 17 e convenceu empregadores e trabalhadores a adotar a nova NR17. Então, também trago no verbete, no dicionário. O dicionário a Lucimara já mencionou, já comentou, são 350 páginas, 110 verbetes, 130 autores, e o link de acesso ao dicionário eu coloquei no chat. O nosso colega Éter, que trabalha comigo, vai recolocar, vai reenviar nesse momento, e daqui a pouquinho nós vamos colocar também, se alguém puder colocar no chat do comitê, para que todos tenham acesso a esse livro com 350 páginas, que trata também de avaliação ergonômica preliminar e de análise ergonômica do trabalho. Então, a análise ergonômica do trabalho, né, que não existia até dezembro de 21, certo? Passa a ter a necessidade em condicionantes, em situações especiais. Né? Então, seria um absurdo alguém, por exemplo, né, ou muito difícil, ou não seria desejável, uma empresa contratar avaliação ergonômica preliminar para todos os seus cargos, funções e tarefas, e também análise ergonômica do trabalho. Porque a NR17 traz condicionantes. Só vou realizar a análise ergonômica do trabalho nestas condicionantes. Então, quando eu identificar que houve inadequação ou insuficiência de ações. Então, como é que eu estou interpretando esse item? Bom, você fez uma boa avaliação ergonômica preliminar, você abordou os aspectos físico, cognitivo, organizacional, mobiliário, ambiental, levantamento de pesos, todos os aspectos, melhorou as condições de trabalho por um período, você levou todas as melhorias da avaliação ergonômica preliminar para o PGR e para o plano de ação do PGR, implantou essas melhorias, né, na sua empresa, em vários setores, vários departamentos, vários cargos, várias funções, várias tarefas, e depois de um ano e pouco, o sistema de gestão de qualquer norma técnica, né, seja 45.000 OSAs, 8.800, exige uma análise crítica do sistema de gestão. Então, a diretoria, a gerência, né, quem quiser participar, diz assim, bom, vamos fazer uma análise crítica. Investimos X milhões, X mil reais em ergonomia, em redução de químico, em eliminação de físico e assim por diante. O que nós não conseguimos melhorar nesse um ano e meio? 2. Não conseguimos melhorar, os efeitos não foram tão bons no setor tal. Então, preciso tomar uma decisão. Faço a avaliação ergonômica preliminar ou faço a análise ergonômica do trabalho, porque as adequações não foram suficientes. Essa é a minha interpretação sobre esse livro. Sugerido pelo médico do trabalho, acompanhar a saúde dos trabalhadores. Indicada uma causa relacionada à condição de análise de acidente ou de doença. Então, eu fiz as melhorias, o setor, né, está com as melhorias, mas houve um acidente, ou houve uma doença. Eu preciso decidir se eu vou ou não revisitar a avaliação ergonômica preliminar ou realizar a análise ergonômica do trabalho. Isso faz parte dessas condicionantes. Então, devemos evitar, na minha interpretação, a análise ergonômica do trabalho para toda e qualquer situação. O Carlos me perguntou aqui qual é a diferença. Então, se a gente lembrar o slide da avaliação ergonômica preliminar, Carlos, tem meia dúzia de passos. Certo? Olha quantos passos tem a análise ergonômica do trabalho, segundo o manual de 2002. Então, já são 12 passos. E segundo a nova NR17, é muito similar ao manual de 2002. Então, o que o Mauro Miller, o Ministério do Trabalho, está sinalizando? A análise ergonômica do trabalho precisa de aprofundamento, precisa de detalhamento, precisa de conhecimento profundo sobre a tarefa. Com meia dúzia de passos? Não, com pelo menos 12 passos, segundo o manual, e mais, né, tantos passos, segundo a nova NR17. Porque é um estudo de aprofundamento. Eu fiz as melhorias que tinham que ser feitas, mas a situação que sobrou para resolver é complexa. Não é uma situação simples, é uma situação complexa. Então, vou lançar a mão desse termo, desse instrumento chamado análise ergonômica do trabalho. Trago o manual de aplicação. O meu colega Edson vai soltar aí no chat, e já nós vamos soltar no WhatsApp, no WhatsApp do comitê, só para disponibilizar a informação. Esses instrumentos devem integrar o inventário, né?
avaliação ergonômica preliminar, deve integrar o plano de ação. Então, está muito clara a necessidade, inclusive a análise ergonômica do trabalho, quando realizada, mais uma condicionante aí, tentando deixar clara a condicionante. Então, tudo que nós obtivermos em termos de avaliação ergonômica preliminar, seja sem documento, né, direto com o levantamento de químicos, físicos, biológicos e acidentes, ou com documento de avaliação ergonômica preliminar, ou, quando necessário, análise ergonômica do trabalho, precisa conversar com o PGR. Para mim está muito claro essa necessidade, né? Algumas empresas ainda não conseguiram, nós estamos em 24, certo? Ainda recebemos orçamento, solicitação de orçamento para realizar a avaliação ergonômica preliminar, porque não fizeram no PGR lá de janeiro de 22. Não fizeram. Deixaram a ergonomia para mais tarde, não sei se com medo, né, com receio do que vem por aí. Então, aqui vem mais uma fala do Mauro Miller sobre essa questão. Ele reforça, né, o que ele espera da avaliação ergonômica preliminar e da conversa da avaliação ergonômica preliminar com o PGR. A avaliação ergonômica preliminar com registro próprio. Então, ele diz que sim, pode ter um registro próprio, mas precisa conversar com o PGR. Possíveis cenários, para a gente abrir para a pergunta, certo, Thais? Fica à vontade. Possíveis cenários da bola de cristal do Eduardo Marcato, certo? Primeiro possível cenário, que eu gostaria, é um desejo do Eduardo, que o termo laudo ergonômico desaparecesse. É um termo que, né, criou-se no caminho dos PPRAs da vida, dos LTCATs, né, dos LTIs, dos vários laudos técnicos que nós temos, mas ele não aparece em nenhum momento, né? O termo laudo ergonômico não aparece na velha NR17 e muito menos na nova NR17. A nova NR17 traz avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho. Mas eu posso chamar de laudo ergonômico? Você pode chamar do que você quiser. Eu, Eduardo Marcato, vou chamar de avaliação ergonômica preliminar. Certo. Reforçando, a avaliação ergonômica preliminar pode ser direta no PGR, junto ao químico, físico, biológico de acidente, ou em documento próprio, já disse isso. Finalmente, olha o desabafo, finalmente, a análise ergonômica do trabalho passará a ser desenvolvida a partir de necessidades específicas e complexas. A análise ergonômica do trabalho sendo ativada a partir de demanda, a partir de necessidade de estudo aprofundado. E, né, é claro, que fazer isso em um velho Excel talvez fique difícil. Né? Talvez a gente tenha que pensar, ou nem mais futuro necessidade urgente, tratar tudo isso em software. Até foi citado um software aqui hoje, há uma dezena de softwares disponíveis para se fazer isso. Cada empresa vai ter que escolher o seu aí para fazer, não produção de papel, não produção de documento, mas demonstrar que o sistema de gestão roda. E o PDCA, tem até um termo engraçado, o PDCA tomba. Né? O PDCA, ele constantemente gira e melhora, né, constantemente as condições do trabalho. Então, nós temos um desafio grande, na minha opinião, cara. E esse evento é uma oportunidade muito boa de falar com nossos pares, né, e botar eles para pensar e discutir. Não concordo nada com o que o Eduardo falou. Ok, tudo bem. Vamos discutir, vamos conversar, vamos dialogar. Afinal, vivemos num país democrático, certo? Então, estamos lá no WhatsApp, inclusive estou lá no grupo do WhatsApp para a gente, né, trocar ideias e aprimorar. E agora com a possibilidade de um termo de cooperação técnica, né, clara, evidente, entre a Bergo e 5Vaga, que eu disponibilizo a contribuir aqui com o sindicato. Não é possibilidade, já é real. É real. Eu considero real. Estão meus contatos. Temos pouco tempo para dúvida. Eu vou começar com a dúvida do colega. Ele fugiu essa nova. O Luiz mencionou aqui a questão de utilizar esses instrumentos, né, seja análise ergonômica do trabalho, você me corrija se eu estiver errado nisso. Ou avaliação ergonômica preliminar lá na justiça, né, quando o perito do juiz empresta ou pede esses instrumentos, ou até a própria empresa provoca a entrega para dizer que, né, atende. E, né, essa discussão sobre essa declaração do Mauro Miller de que tudo que era até dezembro de 21 era avaliação ergonômica preliminar.
A minha resposta, Luiz, talvez não seja direta à sua pergunta, mas eu, Eduardo Marcato, vou valorizar muito a qualidade da avaliação ergonômica preliminar. Não é porque ela tem o nome preliminar que ela é superficial. Então, para mim, a avaliação ergonômica preliminar é o primeiro instrumento de identificação de perigo, avaliação de risco e proposta de melhoria. Então, eu procuro fazer com cuidado, com carinho, com qualidade. Entendo, né, que é para melhorar as condições de trabalho. Se a empresa ou o juiz vai pedir, essa é uma questão de advogado. Né, porque eu procuro construir documento ou avaliação ergonômica preliminar buscando a melhoria das condições de trabalho. E, às vezes, essa construção não conversa com a defesa ou a acusação da empresa. Para mim, o assistente técnico da empresa deveria estar preparado para ele elaborar esse suposto laudo, emprestando ou não informações de avaliação ergonômica preliminar. E a avaliação ergonômica preliminar, na minha cabeça, não foi feita para defender a empresa. Foi feita para identificar melhorias no posto de trabalho e nas condições de trabalho. Usar para a defesa da empresa, ou o perito conhecer a tarefa, é um ritual jurídico. Então, para mim, o analista pericial, o perito, o assistente técnico da empresa deveria ser o responsável por produzir isso. E não emprestar, esperar que a avaliação ergonômica preliminar defenda a empresa. Certo? Ou não defenda, sei lá. Não sei se eu respondi, mas eu no tempo que nós... A pergunta ela é nesse contexto, porque no caso de acidente de trabalho envolvendo tenocelulite e qualquer outras coisas, ela envolve a questão ergonômica, né? Principalmente lombalgia, ajudantes de motoristas, por exemplo, carga e descarga, que temos muito na área sintovaga, né? E isso acaba afetando, porque um médico amigo, ortopedista, disse: eu estou com dor na coluna. Ele fala: não tem um instrumento que avalie a dor de coluna diretamente para você. E a tendência é que acabe. Por isso, eu perguntei do instrumento, porque muito provavelmente, via de regra, o juiz vai chamar um perito e esse perito vai fazer o laudo. Então, ele vai dar o laudo. Agora, é que ele precisa das empresas estarem também atentas a isso, que hoje você tem o laudo, ou seja, antes você tinha uma avaliação. Então, não só no sentido de, mas para o sentido de, não, olha, eu cumpri, eu não cumpri ou eu descumpri. Porque um engloba o outro, um é mais amplo. Então, isso vai ter características próprias. E vai ter repercussões em casos de risco de condenações e coisas desse tipo. Gente, obrigado. O Caio está tomando a palavra aqui para continuar a condução do evento. E, se houver tempo, responder algumas perguntas. Eu achei fraco. Eu achei fraco, precisamos de mais. Tem várias perguntas. Quer fazer uma pergunta? Em 1992, eu participava do grupo que chegou até Iguaú, né? E a FICO contratou o Eduardo Marcato para fazer uma análise econômica do trabalho. Peraí, quer dizer que sua empresa... Não é a FICO. A FICO contratou ele. Aí isso quer dizer, então, peraí, antes uma pergunta. Isso quer dizer, então, o professor, além de ser tudo isso que ele é, então ele tem uma empresa que presta serviço para nós. Eu acho bacana. Eu acho bacana que a pessoa precisa saber que o Macaco não é só professor, o Macaco não é só especialista. Mas é que tem um contratou ele para fazer uma avaliação global da parte econômica da FICO. Só para ter uma ideia de como eu sou velho. Velho? Inclusive eu tenho essa em casa, né? Nós recebemos, e foi ele mostrar na FABIL todas as mudanças que fizeram. Lá na FICO? Na FICO de Guarulhos, não existe mais. Então, atenção ao grupo que está nos ouvindo. Então, o professor faz pelo seu time, pela sua empresa, assessoria para atividade no qual ele é especialista. Isso é uma deixa legal. Você vê que ele fez na FICO.
Sei que ele vai de outro lugar. Não, beleza, mas você deixou a bola, eu chutei. Certo? E aí, você faz, Mancado? Você ajuda a gente nisso? Eu tenho que precisar, procura você? Eu não tive meu contato no último slide. Não, mas o contato não é só fazer pergunta, o contato é... Eu estou no grupo do WhatsApp também. Tá? Então você presta esse tipo de assessoria para nós? Opa. Porque nós, supermercadistas, nós trabalhamos na área do varejo, que é o grosso nosso aqui, nós temos uma dificuldade muito grande. Tivemos um problema no passado e esse problema está perdurando, que é o nosso caixa, nosso operador de caixa, o nosso caixa, que é alguém que também, como professor, doutor em economia, lá em Pernambuco fez um caixa de 92 de altura. E aqui no sul fizeram com 42 de altura. Então, há uma variedade. Aí estão preocupados com isso. Por que não as empresas já não estabelecem o produto dentro do fator econômico? Ah, mas aí é um problema do percentis, da altura das pessoas. Lá no Nordeste é uma altura, no meio do Brasil é outra, lá no Sul é outra. Então, não podemos fazer o check-out com o botão, né, automático, subir ou descer. Então, teria que ter um padrão no média. E essa é a dificuldade, mano. Essa é a nossa dificuldade. O nosso check-out, ele tem que atender o funcionário, tem que atender o cliente. Se atende o funcionário, atende o cliente, fique satisfeito. Bem? Se atende o cliente, o funcionário vai ter problema. Então, essa é a nossa raiz quadrada. Você está vendo o grande desafio que tem o comércio varejista. E outro problema que nós temos também, professor, tem trabalhos na área do varejo, o cara fica o dia inteiro. Aí vem os colegas nossos, né? O famoso banquinho para a pessoa aceitar. Como é que você vê esse problema hoje que nós estamos enfrentando? Você já passou por isso? Trabalhou, fez alguma avaliação nos colegas nossos? Você sabe quem não vai citar o nome da pessoa que inventou um check-out de 92 de altura lá no Nordeste? E sendo que o percentil de pessoas lá são menores do que aqui no Sul. Qual seria a linha, o raciocínio, toda essa demanda que está acontecendo hoje para nos ensinar, e hoje, com esse número de pessoas que nós temos aqui pessoas de diversas áreas, diversas atividades. Claro, senhor, desculpa eu falar no começo, porque é a minha preocupação. Eu sou do comércio varejista, então estou preocupado com isso também. E aí, ele tem que buscar o quê? O denominador comum. E qual seria esse denominador comum, professor? Tem? Ainda bem que nós temos um termo de cooperação técnica com a Vergo. Para tentar ajudar. É o comitê. É o primeiro comitê da nossa cooperação técnica, é isso que quer dizer? Sim, sim. Eu acho que esse tema do check-out, muitos pesquisadores de mestrado, doutorado e da prática como a gente, estariam interessados em contribuir. Eu faço parte do comitê de ergonomia de práticas. Talvez seja um tema interessante para levar para o comitê da Vergo e fazer uma discussão de como atender num país continental os aspectos de ergonomia, tanto do cliente quanto do trabalhador, né, em Manaus, em Recife e em Porto Alegre. Né? Acho que esse é um desafio bem interessante para a Vergo. E quando tem essas empresas de consultório, mesmo empresas que fazem lá em cima, mas aqui embaixo, essa empresa não deveria estar preocupada, primeiramente, do que nós? Convocamos eles, como a BNT faz, para participar da discussão. Ah, por sinal, você viu. Com curiosidade, eu vi você participando da CTPP, qual é o papel que você está fazendo lá, e você participando da BNT. Não, sem problema, estou me vendo, eu falo, não, quando eu posso aqui, o pessoal, o cara está gritando. Eu não estou brincando, não, eu falo assim. Você estava lá, eu vi você na CTPP, que você foi convocado lá. Fala para onde eu estou curioso para saber por que, se tem novidade ou não. E vi você também lá na BNT. Qual é o seu papel? O que você está fazendo para nos ajudar aí? Ou ajudar aos economistas? Hoje eu sou da diretoria da Vergo, a convite da Lucimara Baú. Inclusive, se a Lucimara estiver por aí, ela pode nos ajudar com esse fechamento, né, com um comentário e criticar tudo que eu falei, mudar tudo que eu disse também, né, certo? Eu faço parte da diretoria da Vergo, convite da presidente Lucimara Baú, mas também sou vice-presidente das empresas de saúde e segurança do trabalho, com mais de 4 milhões de vidas espalhadas pelo Brasil. Né?
clínicas de medicina ocupacional, engenharia de segurança, que atendem pequenas, médias e grandes empresas. E como vice-presidente da Abrest, a Abrest apoia uma das bancadas do ponto de vista técnico na CTTP. Então, quando precisa de um especialista, vai revisar ou vai criar a norma regulamentadora, como foi criada recentemente da NR38. Quem são os especialistas, quem são os conhecedores desse tema para assessorar tecnicamente a bancada? Aí a Abrest seleciona entre esses especialistas e manda para a CTPP ajudar tecnicamente. Eu ajudei muito na 17, na 1, procurei ajudar, né? Mas não ajudo em todos os temas, porque como nós somos especialistas em determinados temas. Então, através da Abrest é que eu apoio a CTP. E na BNT é totalmente voluntário. Todos nós aqui podemos participar e contribuir para a tradução de normas. As que estão voltando, né, são as de gestão em saúde e segurança da linha ISO 45000. A primeira retomada foi essa semana, mas também tem o Comitê de Tradução de Normas de Ergonomia. Esse comitê já existe há 5, 6 anos, traduzindo normas internacionais para a língua portuguesa, brasileira. É assim. Aí vem uma pergunta que está sendo aqui no chat. Você falou de pequenas e grandes empresas. Aí vem uma pergunta se a nova NR17 atende ou é para pequena ou micro, ou não importa a empresa que é. Seu? Sim. A NR17 classifica ou é para pequeno, grande, com 1, com 100, com 1000? É a pergunta que está sendo feita no chat. Em termos de ergonomia, sim. Todas as empresas devem atuar e pesquisar e identificar os seus perigos. Mesmo comum? É porque a NR1 é que traz uma exceção. Ela traz uma exceção para as MEs e as EPPs. Para a ergonomia não tem a exceção, é preciso fazer. Preciso identificar as questões de ergonomia. Então, isso quer dizer que é necessário fazer avaliação ergonômica preliminar. Conforme a NR1? Conforme a NR17. Então, na 1. Na 1, você tem a Mas é o método dela para fazer a 17? Porque está direcionado na 1? Tem uma pergunta no chat referente a esse assunto. Posso responder essa pergunta? Pode. Claro! A NR1 regula as outras 37, nós temos 38 normas hoje, né? E a NR1 diz que tem que atender a NR17, entendeu? Na NR17, para todas as empresas, né? Então, não tem exceção. Então, a NR1 diz que tem que atender todas as empresas a NR17. E um outro detalhe, para avaliação ergonômica preliminar, né, e se for necessário, o aprofundamento para análise ergonômica do trabalho. Mas o detalhe é que na NR17, para avaliação ergonômica preliminar, ela fala dos itens da ergonomia cognitiva que foi incorporado agora. Então, muitas vezes, eu vou fazer uma análise ergonômica preliminar, mas como é que eu vou considerar as questões cognitivas de sobrecarga mental do trabalho? Então, mesmo você fazendo uma avaliação preliminar, você tem que ter alguma coisa que sinalize isso. E não pode ser o olhômetro, né? Conversar com um ou com o outro, ou criar um questionário que não tem uma estruturação estatística validada. Então, mesmo fazendo uma avaliação ergonômica preliminar, eu tenho que aplicar alguma metodologia validada que quantifique os riscos de uma avaliação, de uma sobrecarga mental do trabalho. Então, não é tão simples fazer uma avaliação ergonômica preliminar também, porque eu tenho que tomar uma decisão. A NR1 diz que eu tenho que ter a NR17. A NR17 diz que eu tenho que ter um olhar sobre sobrecarga mental do trabalho, que é a ergonomia cognitiva. Então, isso tem que ser sinalizado na AEP, né? E daí, se houver riscos significativos, aí eu passo a ser uma AET, uma análise ergonômica preliminar, porque daí eu vou buscar uma estratificação maior desse risco. Então, são questões que são... Você olha a organização do trabalho, você olha a carga, por exemplo, a carga carga de manuseio de carga, tá? Antes não se falava sobre manuseio de seres humanos. Agora, a NR17 não
ela exclui o manuseio humano. Então, por exemplo, hospitais, clínicas, né, asilos, essas questões de casas de repouso, etc., a gente tem que buscar outra forma de quantificar a carga, porque a carga humana é diferente, né? Depende da independência, autonomia, idade, então você mede diferente. Então, a ergonomia excluiu isso, a NR17 deixou de fora isso, porque isso é uma coisa mais complexa e que vai usar métodos internacionais para poder quantificar. Mas, resumindo, a NR1 diz que tem que atender a NR17 para 100% das empresas e criar esse PGR, que é um programa de gestão de risco. E a forma com que você avalia, o Marcato colocou aqui até que ele gostaria de fazer tudo junto, eu faço junto no sentido de que eu faço a avaliação ergonômica preliminar, montamos o plano de ação e conversamos com o pessoal da segurança e da saúde para alinhar isso num programa único, né? Mas eu já sigo a metodologia que a empresa vai utilizar para o PGR. É importante que se fale nos métodos, né? Para que a gente possa otimizar o trabalho. É isso. Complementando a fala da Lucimara, eu abri com o Caires aqui a NR17, para não falar muito bobagem, para falar pouco, né, Caires? E ela traz a exceção somente para a AET, Análise Ergonômica do Trabalho, para as MEs e as EPPs. Então, ela exclui as MEs e as EPPs de grau de risco 1 e 2 de realizar análise ergonômica do trabalho. Avaliação ergonômica preliminar tem que fazer. A questão é que, se há também a exceção na NR1 para ME e EPP, para deixar de fazer PGR, então você faz a avaliação ergonômica preliminar e não conversa com o PGR dessas pequenas e médias empresas. Você trata a ergonomia no plano de ação. Mas, Marcato, essa colocação da NR1 tem um contrassenso, porque ela diz que não há necessidade das micro e pequenas empresas de fazer a ET. Só que, no caso ela coloca de ter afastamento, de ter passivos, de ter acidentes, tem que fazer. Então, ela coloca que seria um contrassenso. Não precisa fazer. Se eu, Lucimara, vejo que tem um risco. Mas se tem um afastamento, se tem um passivo, se tem acidente, eu tenho que fazer. Então, uma isenção do PGR para as sim. MPPs. Entendi. Sim. Então, pode ser não. Acontecerá casos de pequenas empresas deveriam ter avaliação econômica preliminar, mas não vão conversar com o PGR porque elas estão não exige delas, mas continua exigindo avaliação econômica preliminar. Além do doutor Luiz Sagnamento e outros doutores aqui, alguém não quer fazer a pergunta? Que o Luiz quer fazer uma. O doutor Luiz quer fazer uma. Alguém quer fazer mais? Doutor Luiz, então, por favor, por gentileza. Professor, acho que muitos colegas talvez não saibam. Quer vir aqui? Não, está dando para ouvir, né? Eu coloquei no grupo, por conta de um estudo que a gente está fazendo no auxílio ao CAIS, da NR11, existe uma proposta que está circulando na Câmara dos Deputados desde o ano de 2020, que é uma NR que trata sobre proposta regulamentadora para prevenir transtornos mentais no trabalho. Uma norma que vai estar em vias de e provavelmente vai alterar a CLT e obrigar. Eu gostaria de saber de vocês a correlação que vai ter essa norma, um pouco mais de dia ou um pouco menos, ela vai existir. Qual poderá ser o impacto dessa obrigação da NR17, hoje, de 2022, com essa questão de prevenir transtornos mentais do trabalho? Até que ponto ela poderá ter essa dinâmica? Porque vai ser uma obrigação a mais, um reforço a mais que possa ter na questão ergonômica com a parte psicossocial, mental do trabalhador. Por favor. A NR17, não sei se será que resolveram a pergunta. Bom, vamos ver se eu entendi a pergunta, né, sobre as questões mentais e psicossociais trazidas por uma possível nova NR e o confronto com a atual NR17. Hoje, timidamente, a NR17 já traz
pequenos aspectos preocupados com isso. Então, há uma ou duas alíneas que trata da questão de garantir que o superior hierárquico respeite o trabalhador. Até parece meio óbvio, né? Mas está escrito na NR17 dessa forma. Então, a nova NR17 já está esbarrando nesse aspecto. Outro ponto é que a CTTP tem um grupo técnico específico para fatores psicossociais. Eles estão se reunindo há mais de 2 anos e eu faço parte desse grupo para, no futuro, decidir o que fazer. Né? Se vai por essa linha de uma nova NR ou se vai aproveitar a NR17 atual e incrementar mais aspectos do campo cognitivo ou de carga mental, né? Reforçando a necessidade disso, e principalmente dos psicossociais. Então, nós estamos numa fase, na CTTP, de ouvir as bancadas. A bancada dos trabalhadores, a bancada dos empregadores e o governo, para se decidir o que fazer com esse tema que cada vez mais toma espaço nas agendas de todo mundo. Né? Então, são meio que concorrentes as ações. Pode ser que isso tramite mais rápido ou não do que a CTTP. No final das contas, a ideia é tentar, isso não está definido, não posso prometer para vocês que haverá uma revisão de NR ou uma nova NR, porque há um receio, né, por algumas bancadas, uma bancada específica, de tratar o tema. Mas é necessário tratar, não é como não tratar. Então, estamos nessa fase de negociação. O que sair primeiro vai ser melhor para os trabalhadores. Se sair uma revisão da NR17 ou se sair uma nova regulamentadora, a tendência é aprofundar esse tema e pesquisar mais sobre esse tema. E só acrescentando, embora a NR17 fale em termos de empresa, hoje nós temos muito tal do home office. Até que ponto a NR vai, entre aspas, obrigar, por exemplo, vamos dizer, a Viviane, né? Ela trabalha no home office, mas ela está ligada a 5 vagas. Até que ponto eu vou ter a obrigação de ir até o home office, ou seja, a casa da Viviane, olhar ergonomicamente a questão dela para que isso faça parte? Porque, de certa forma... Eu gostaria, acho que você está colocando uma pergunta, mas eu gostaria de voltar àquela primeira pergunta, né? Para falar, enquanto abergo aqui, no sentido de que nós tínhamos aquela expectativa, os riscos psicossociais, eles estavam sendo organizados como um anexo da NR17, tá? Então, seria um anexo, né? Como tem lá teleatendimento, tem check-out de caixa de supermercado, um anexo. Porém, as empresas, o próprio governo, as entidades, não tinham a menor noção de como quantificar isso, porque fatores psicossociais, meu Deus, tem interferência da casa no trabalho, do trabalho na casa, como você vai medir isso, como você vai avaliar isso, então estava todo mundo muito confuso para ir para um caminho que você não tinha o norte ainda de como é que seria feito isso. Por isso que o pessoal recuou, não foi feito como anexo, que ia sair como anexo da NR17, nessa revisão que foi publicada em 21, e a partir disso começou a se discutir isso à parte, porque não tem ainda preparo para como é que você vai verificar isso. Existem ferramentas, questionários validados internacionalmente, que você pode avaliar os riscos psicossociais, como sobrecarga mental de trabalho mesmo. O que a gente faz? Quando eu vou avaliar uma sobrecarga, olha a cognição e o psicossocial, e daí eu tenho uma sobrecarga dessa pessoa. No caso da NR17, saiu os riscos psicossociais, sim, no anexo de caixa de supermercado. Está muito claro sobre pressionar, sobre formas de usar roupas que constranjam o caixa em campanhas de coelho, de Natal ou de Dia das Crianças, alguma coisa, como também usar crachá que seja o nome da pessoa lá do registro, e sim, deixa o crachá do jeito que a pessoa gosta de ser chamada, pode ser por uma simplificação ou pode ser por um apelido, né? Porque a pessoa não responde por um nome que, às vezes, ela nunca foi chamada, mas está no registro de nascimento. Então, são questões psicossociais a serem respeitadas em relação à caixa de supermercado. Em teleatendimento também tem algumas coisas. Então, nesse sentido, o que se está discutindo ainda é que provavelmente
sair uma norma ou sair realmente inserir isso definitivamente na ergonomia, mas de uma forma mais elaborada. Eu acho que foi assertivo essa prorrogação, essas conversas, esses alinhamentos. Nós não podemos engessar que cada pessoa vai ter que fazer avaliação psicológica, não sei das quantas, etc. Para algumas atividades, eu acho que são pertinentes por causa do risco, né, de trabalhar em áreas de risco, espaço confinado, tudo isso se aplica muito bem. Mas eu acho que essa CTPP vem andando devagar no sentido de discutir melhor isso, né? E eu acho que nós, que fazemos parte de entidades, de associações, de empresas e de trabalhadores, temos que estar próximos disso para acompanhar, para não deixar isso extrapolar e sair, porque o grupo A, B ou C está tendo maior intervenção. Então, eu acho que o Ministério do Trabalho tem conduzido muito bem isso, nesse sentido de que a gente possa amadurecer melhor isso para que não fique complicado nem para empresas e nem para o trabalhador. De repente, ele está lá com um conflito com um colega que é amigo, mas trabalha no trabalho, mas o conflito é de fora. Então, é uma coisa, vai ser complicado você quantificar. Então, tem que deixar as coisas mais amadurecidas. Tá? Eu não sei se eu posso falar sobre a questão do home office, daí o Marcato complementa. Em relação ao home office, é uma questão muito conflitante, porque não existe legislação ainda. O Ministério Público do Trabalho publicou, né, toda uma ação, acho que foi em 2020, que é uma realidade que já tinha. Né? Eu trabalho com ergonomia há muitos anos as empresas, principalmente as multinacionais, pedem, você avalia o trabalhador e avalia o home office dele. Não, eu não posso ir na casa, porque aí sim é um fator psicossocial. Eu não posso invadir a casa do indivíduo para fazer uma avaliação de trabalho. Então, eu tenho que fazer online, entendeu? Então, por enquanto, isso está sendo feito dessa forma. Eu avalio as questões. Tem pessoas que ficam 2 dias em casa, 3 no trabalho, ou vice-versa, ou 100% em casa. Mas nós precisamos primeiro fazer um termo de aprovação do trabalhador, de que ele permite que a gente possa fazer online, né? Que ele faça coleta do seu posto de trabalho, onde fica a janela, onde fica aquilo, porque são informações, mas você tem que ter um acordo assinado por ele de que ele permite que se faça isso, e em situações em que a empresa possa contribuir, como, por exemplo, fornecendo uma cadeira, porque a pessoa não tem uma cadeira adequada, ou fornecendo dinheiro para comprar uma cadeira, só que daí fornece o dinheiro para comprar uma cadeira e a pessoa não tem orientação adequada de qual cadeira comprar, né? Tem que ter especificação de fornecedor, né? Porque bonito é uma coisa, funcional é outra, né? A gente procura comprar os dois. Então, a ergonomia ela tem trabalhado muito com as especificações, né? De mobiliário, tem que vir com etiqueta, tem que ter garantia, tem que ter responsabilidade, tem que ter troca. Então, assim, tem que entregar aquilo que está vendendo e não ficar perdido aí, cadeiras quebradas com pouco tempo e não sabe aonde que eu faço essas trocas. Então, a ergonomia cuida muito dessas especificações de equipamentos imobiliários e do contrato de compra, né, de fornecimento, para que atenda as questões, que atenda o seguro de tempo, de durabilidade, daí por diante. Mas o home office tem muitos problemas psicossociais. Por quê? É minha casa, tem filho subindo na cabeça, tem vizinho, tem reforma do lado, né? Tem uma série de situações. Mas, ao mesmo tempo, tem vantagens. As pessoas têm gostado de trabalhar mais em casa. Só que isso ainda não está normatizado. Então, a gente quer, aos poucos, que façam isso e que, enquanto não for normatizado, nós temos que seguir as regras do direito do Código Civil. Eu vou avaliar a tua situação desde que você autorize e eu faço isso online, as orientações, e daí passo para a empresa. Então, isso está sendo feito, mas as regras de obrigatoriedade ainda não está desenhada juridicamente. Doutor Luci, mais uma pergunta que tem aqui. Aliás, tem várias perguntas. Depois eu vou alinhar para o professor Marcato para que possa responder elas, tá? Ou através do próprio chat, ou através da própria WhatsApp, ou ele vindo aqui para poder conversar, bater um papo. Porque eu vou ter que segurar ele aqui, que o tema é bem complexo, né, doutor Luci? Extenso. Aí, é válido consumir A e B dentro do PGE? Primeira pergunta. Se sim, o técnico de segurança do trabalho pode assinar o programa ou é necessário o ergonomista assinar? Fala para mim, doutor.
Olha, você está falando do PGR? A pergunta está aqui no chat. Ah, deixa eu dar uma olhadinha que eu não vi. O que diz aqui? Qual delas? Estou procurando aqui, ó. É válido construir AEP dentro do PGR? Se sim, o técnico de segurança do trabalho pode assinar o programa ou é necessário ergonomista assinar também? Olha, o Marcato falou aqui sobre muito sobre o Mauro Miller, tá? Eu, como profissional, posso falar aqui, porque é uma coisa que ele já falou em palestra, falei, como é que eu entrego isso? Eu posso, exatamente isso, posso colocar lá dentro? Ele falou, olha, se nós formos fazer uma fiscalização na empresa que você trabalha, e o que nós queremos? Nós queremos em arquivo eletrônico, impresso, né? Hoje tudo eletrônico, AEP, o relatório de avaliação ergonômica preliminar. Então, nós temos que ter ele separado. Nós inserimos posteriormente no PGR para construir o plano de ação. Então, eu achei bem interessante, porque daí eu falei, mas puxa, a gente tem tanto relatório de ergonomia, AET. Ele falou, olha, nós temos que atender a legislação. A legislação não pede AET, pede AEP. Então, respondendo isso, na minha compreensão de como o Ministério do Trabalho tá exigindo, tem que ser separado, não pode ser junto, não. Então, vai ser uma AEP assinada por um ergonomista e um PGR, que é assinado pelo responsável da empresa, né? Que é quem assina o dono, o gerente, o presidente, o gestor contratado, quem é que assina? É o CPF de quem é responsável pela empresa, é assim que está na NR1, né? Não é o técnico, tá? É o profissional, o responsável pela empresa que assina. Mas é válido construir dentro do PGR ou não? Tem que separar, na sua visão? Não, se a gente construir dentro do PGR, você pode até fazer, mas vai ter que fazer separado também. Porque a fiscalização, o Ministério do Trabalho quer separado, ele quer só o relatório de AIP, entendeu? Então, se eu construir dentro, eu vou ter que fazer as duas coisas. Então, o que eu faço? Eu faço separado e eu ensino do PGR posteriormente, né, para construir o plano de ação. Gente! Então, tem que ter as duas coisas, por enquanto. Senhores, são 11h58, gostaria muito de respeitar o horário e a audiência de todos. Só tenho que agradecer à doutora Lucy pela sua participação e agradecer mais ainda que essa parceria que a gente vai fazer com a Vergo, agradecer ao professor Eduardo Marcato, que está aqui conosco presencialmente, agradecer esse público, embora mais de 600 pessoas se inscreveram, chegamos a mais de 300 pessoas participando da live. É interessante o tema, é importante o tema, eu tenho várias dúvidas, vários questionamentos, embora estou na área há muito tempo, mas é o seguinte, precisamos aprender todo dia, precisamos acompanhar a tecnologia todo dia, precisamos somar a tecnologia ao nosso trabalho, principalmente ao nosso comércio varejista, onde hoje nós temos um problema que é a recepção do cliente, que é o psicossocial, o comportamento da pessoa perante ele, e o trabalho com o nosso check-out, a estrutura que tem que dar o conforto. Mas não temos só pensar no check-out, na saída do cliente, que é a porta da entrada do estabelecimento, mas é lá a parte de produção, a área da nossa padaria, a nossa área de açougue, enfim, tem uma afinidade muito grande onde a ergonomia pode contribuir e contribui e ajudar. É bacana, eu gosto da matéria, não sou economista, gostaria de ser igual o professor aqui, mas não consigo derrubar ele, tá? Ele dá anos à minha frente, foi meu professor no passado e é meu professor no presente. E olha, a ergonomia é uma coisa que avança. O doutor Luiz trouxe um assunto que é um assunto novo pelo nome que chegou agora, mas o problema do psicossocial já existe. Esse vai ser um problema muito grande para nós. Como fazer? Vai ter checklist? Como é que o senhor vai trazer? É problema interno, externo? De onde vem o problema? Normalmente nós temos problema. Ele é ocasionado por que motivo? Ele pode se acelerar. Então, gente, a matéria é gostosa, ela vai. E eu gosto de fazer provocações. Mas agora, nesse momento, é de agradecer. Agradecer a Deus porque vocês estão aqui, pela oportunidade de poder estar conversando, conhecendo nova pessoa, agradecer as pessoas que estão presentes aqui. Se eu vou falar nome aqui, estou vendo a cara aqui da Josiane, tem muita gente bacana aqui, fico feliz.
doutor Eduardo, enfim, tanta gente boa, bacana, que, olha, poderão e podem estar aqui comigo, ou à distância, como está a doutora Lucy, fazendo aqui um bate-papo, ensinando o que vocês sabem, tirando nossas dúvidas. Vocês são os nossos mestres e eu, principalmente, falo da minha pessoa. Eu estou aprendendo todo dia. Não tem idade para conhecimento novo, gente. Para com isso. Embora eu falo de mim, nós temos preguiça de mim. E eu percebi essa preguiça de ler, gente, no próprio comitê, no nosso WhatsApp. Eu vou ser curto e grosso. Perguntas que fazem, se o cara dá uma olhadinha, e está lá em cima. Então, nós temos preguiça de ler. Não temos vontade, eu sei. Esse é o nosso dia a dia, né? Então, mais com a tecnologia que tem. E aí, nós temos o próprio problema com a economia. Como trabalhar o nosso celular, como trabalhar o nosso notebook, o sinal aqui já está errado. Enfim, nós vivemos de uma forma atribulada, aonde precisamos desses parceiros. Não é o amigo aqui. O professor Eduardo Macato, ele pode contribuir muito conosco, como a nossa presidente, com essa associação que nós vamos fazer entre a Bergo e a Sincovar. E vai ter outros desafios. O primeiro desafio nosso vai ser criar esse comitê do check-out, do caixa, do operador. O segundo vai ser como se posicionar numa área de venda, onde a pessoa fica muito tempo em pé. Enfim, tem coisas bonitas e gostosas para quem gosta de cuidar de gente. E quem cuida de gente não pode se preocupar com o cheiro da gente. Tem que gostar para cuidar. Isso é bacana. Isso somos uma profissão multidisciplinar. Onde eu estou aqui na mesa com médicos também, não tem gente aqui na live médico, são pessoas preocupadas no bem-estar de todos. Isso é gostoso. Nós trabalhamos para cuidar de pessoas, para que as pessoas estejam bem. E quem ganha com isso? Todos nós. Só que nós temos que fazer o melhor negócio. Nosso desafio, agregar valor ao negócio. E aí está o estudo importante para nós trazer melhoria. Poxa, mas se a gente cuidar da pessoa é agregar valor ao negócio? Claro que é. Aí nós vamos discutir absenteísmo, aí nós vamos discutir presenteísmo, que é uma coisa que está chegando agora, e aí nós vamos discutir tanta coisa gostosa e boa. Senhores, muito obrigado. Doutora Lucy, agradeço a sua atenção, agradeço a sua parceria. Professor, daquele Leonardo, muito obrigado. Você não é questão dessa, não. Você vai ver outras aqui. A sua matéria seria para a metade de hoje, tá? A sua matéria não está satisfeita para mim, não. Eu quero mais. Senhores, faça sugestões. Quem me chama aí? Professor, aqui um segundo. Eu queria aproveitar a sua fala, já encerramos, mas eu acho extremamente oportuno, olhando tudo que foi falado aqui, sou aluna do professor Marcato, da professora Lucy, eu estou nesse universo da ergonomia, gostaria de deixar um pensamento para cada um dos colegas aqui. Se a gente encarar a ergonomia como muito propício o professor Hudson e o Denis Couto colocaram, se você puder, como um dever de casa, eu trabalhei há muitos anos no banco, eu vi a cultura da qualidade chegando nas empresas. E hoje a gente está vendo se alastrar a cultura da ergonomia. Então, tem muita coisa nova, a gente sai dessa live aqui com muitas perguntas no ar, mas eu vou deixar aqui o link no chat de um webinário que o professor Hudson Couto fez, como implementar a cultura da ergonomia. Porque se a gente encarar como um time de futebol, o ergonomista é uma peça. O advogado é o goleiro que não vai deixar fazer gol, o fisioterapeuta, o médico, o próprio trabalhador. Então, como que a gente não leva gol na ergonomia? E se você puder assistir esse webinário que está aí, não é recente, mas ele ilustra muito bem que nós somos esse time de futebol. Não é só a ergonomia, não. É um todo. Se eu chego num caixa aqui hoje aqui em São Paulo, na maioria das pessoas nunca nem ouviu falar do que é ergonomia. Mas a gente sabe que a gente está aqui junto e a gente não pode se fingir de morto. Não é comigo. Como que eu contribuo tanto para o trabalhador como para a empresa? É isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado ao Sincovar, que nos permite fazer essa reunião aqui mensal. Todo final de mês, na última quinta-feira do mês, estaremos aqui, eu e vocês, participando de mais um evento, onde vai enriquecer o nosso conhecimento. Obrigado, senhores. Que Deus abençoe a todos e até quinta-feira do último mês de março estarei aqui. Não sei com o professor Macaco, eu vou marrar aqui, mas estaremos aqui juntos. Obrigado, senhor. Deus abençoe. Valeu. Abraço.